Boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o psicólogo Barbalho. E eu estou aqui justamente para compartilhar com vocês alguns conhecimentos, compartilhar com vocês coisas importantíssimas no que se refere justamente ao crescimento pessoal, né, e profissional. Nós estamos com um programa de crescimento pessoal. Estamos iniciando agora esse programa de crescimento pessoal, onde eu estou trazendo para vocês algumas informações importantíssimas, que eu tenho certeza que fará toda a diferença na sua vida. Você sabia que todo o potencial para o crescimento pessoal, toda a conquista, todos os sonhos que você deseja, tudo que seu coração almeja, é possível? Você sabia? Eu sei que a maioria das pessoas, elas têm esse conhecimento, elas sabem que é possível alcançar os sonhos, alcançar os objetivos. Mas como fazer isso? Muita gente pergunta, até as pessoas dizem assim: eu sei o que eu quero para a minha vida, mas não sei como conseguir, né? E eu queria trazer para vocês justamente algumas informações que são importantes nesse sentido. Eu acredito que todo mundo tem um sonho de crescer, de prosperar, de multiplicar seus negócios, de ser feliz. Todo mundo tem esse sonho, né, de conquistar o melhor da vida, e é um direito nosso. Aliás, nós nascemos, na verdade, para sermos ricos. Nós nascemos para crescer e multiplicar mesmo. Isso é um dom que nos foi concedido desde o início da nossa criação. Nós não nascemos para viver marcando passo na vida e muito menos regredindo, né? Nós nascemos, na verdade, para avançar. É por isso que nós não conseguimos nos sentir satisfeitos quando nós não estamos conquistando aquilo que desejamos, que sonhamos. Muitas pessoas, elas desistem disso, elas se cansam, né, de lutar pelos seus objetivos, elas desistem dos seus sonhos, porque elas não sabem realmente o que fazer para mudar a sua história. E elas lutam todo o tempo e não vê a vida mudar, não vê as coisas mudarem. Por que será? Simplesmente, o ser humano ele foi programado para buscar todo o suprimento de sua vida, de suas necessidades, nos fatores externos. O ser humano, através dos seus 5 sentidos, ele tem, na verdade, você sabe que os 5 sentidos, né, que é nossa audição, nossa visão, nosso olfato, tato, paladar, ele nos programa justamente para que a gente possa viver sempre na dependência dos fatores externos. Nós alimentamos dos fatores externos, né? Vivemos dentro da lógica dos fatores externos. E sempre estamos buscando a solução para todos os nossos problemas nos fatores externos. Por exemplo, se a pessoa está doente, ela vai colocar justamente sua expectativa na medicina, vai colocar sua expectativa em um medicamento que lhe é passado. Enfim, se ela está com problemas financeiros, ela vai colocar sua expectativa no governo, sua expectativa ela vai colocar num bom emprego. Existem, né, muitas... a gente ouve sempre falar que para se ter uma vida boa tem que estudar muito, tem que ralar muito para se ganhar um bom dinheiro, né? E se eu falar para você que as coisas não funcionam dessa forma? Se eu falar para você que as coisas funcionam de uma forma bem diferente do que a maioria das pessoas, eu posso dizer assim, 97% das pessoas no mundo, né, não sabem. Se eu falar para você que existe uma forma correta, uma forma única, verdadeira, de se obter todas as coisas, de mudar a sua história de vida, de crescer, de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Se eu falar para você que existe uma outra forma correta, verdadeira de se fazer isso, eu acredito que você vai se alegrar muito, você vai gostar muito dessas informações. Em primeiro lugar, eu quero começar esse vídeo, né, quando eu começar essas informações aqui, agora para você, falando algo
que o nosso querido Bob Proctor, que é um dos maiores palestrantes motivacionais que existe no mundo, sabe? Eu o considero como um dos maiores. Os livros de Bob Proctor são interessantes demais, são muito fortes. Eu até aconselho que você procure, né? Enfim, ele é uma referência nessa área. E eu leio muitos livros, né, de Bob Proctor, aquele livro Pense e Fique Rico, de Napoleão Hill. Eu leio muito eu gosto dessas coisas, né? Então eu andei pesquisando, e uma das coisas que Bob Proctor falou, que é muito importante, que eu achei fundamental, né, é o seguinte: ele diz o seguinte: nada existe pelo capricho da natureza. O fato de existir um desejo indica que os meios para realizá-los existem na mesma criatura que o sente. Então, essa palavra é muito forte. O fato de existir um desejo, preste bem atenção, em você, certo? Indica que os meios para realizar esse desejo, tá? Existem em você mesmo, existe na mesma criatura que sente o desejo. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que existe dentro do próprio ser humano o poder de conquistar tudo que ele deseja para a sua vida. Existe dentro do ser humano o potencial, a capacidade de alcançar tudo e muito mais do que o que ele pensa. E como isso acontece? Como funciona isso? É lógico que todas essas coisas só são possíveis mediante a uma única coisa na vida do ser humano. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar para você sobre como funcionamos de dentro para fora. Eis a questão. A maioria das pessoas, elas não tem conhecimento de como elas funcionam de dentro para fora. E a vida, ela não é processada, ela não progride de fora para dentro. Não adianta. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo e estão estagnadas também. A maioria estão estagnadas porque elas acreditam que o crescimento pessoal, que o desenvolvimento pessoal e profissional vem dos fatores externos, vem de fora para dentro. E não é assim. A vida não funciona dessa forma. Enquanto o ser humano não entender isso, ele vai continuar marcando passo, vai continuar sofrendo, vai continuar estagnado. Mas no dia que ele entender que a vida, ela flui de dentro para fora, que o ser humano tem dentro de si mesmo potencial suficiente para alcançar e conquistar tudo que ele deseja, de fato, de verdade, aí as coisas começam a mudar para as pessoas. Então eu quero que você entenda isso. Como funcionamos de dentro para fora. Quando nós nascemos, quando ainda somos um bebezinho, nós não nascemos com a nossa mente consciente. Nós não pensamos. Você pensa quando quando você era um bebezinho, você pensava? Você se lembra de alguma coisa dessa fase em que você estava dentro do ventre de sua mãe? Até mais ou menos uns 2 anos de idade, você tem lembrança de alguma coisa que você viveu, que você fez? Por que não se tem lembrança? Porque simplesmente, nessa fase, você não tem uma mente consciente. Você tem uma mente subconsciente. Essa mente subconsciente é a mente responsável pela criação de todas as coisas, inclusive a sua criação. Você partiu você nasceu a partir da sua mente subconsciente. Você foi formado a partir daí. Tá? E a sua mente subconsciente, ela é aquela que armazena as primeiras informações que nós recebemos do convívio, do meio em que nós estamos vivendo. Ela armazena as primeiras informações da sua mãe, armazena as primeiras informações do seu pai, do meio em que você convive, ela já começa a armazenar as primeiras informações. Essas primeiras informações, elas se transformam em uma coisa chamada paradigma.
E são estes paradigmas, que paradigma, na verdade, ele é um conjunto de hábitos, de crenças, né? Ele é um conjunto de crenças que leva as pessoas a ter hábitos constantes em suas vidas, e que para elas é normal. Elas entendem como algo normal. Só que ela não percebe que muitos dos seus hábitos, muitos dos seus de suas crenças que lhe leva a ter determinados hábitos, foram construídos dentro dela no início de sua formação. E quando essa pessoa ela começa a se desenvolver enquanto pessoa, ela começa a desenvolver a sua mente consciente, ela simplesmente aceita isso. E ela dá continuidade na sua vida, né? Justamente aceitando aceitando essas informações como verdade. Vou dar um exemplo para você. O seu bisavô, vamos supor, ele criou uma ideia, ele adquiriu uma crença naquela época, não sei de quem e como, e essa crença foi que comandou a vida dele durante muito tempo. Não estou falando de crença religiosa, não, estou falando de outros tipos de crença. E são todas as crenças que se transformam em paradigma, que na verdade prejudica a pessoa. Então, vamos supor que ele adquiriu uma crença, e essa crença é uma hipótese, essa crença que ele achava que tinha nascido para ser pobre, tinha nascido para sofrer, e que nada da vida dele dava certo. Vamos supor que ele tinha uma crença que, esse tipo de crença que levava ele a se sentir uma pessoa completamente inferior, a uma pessoa incapaz de alcançar qualquer coisa, né? Uma pessoa sempre baixo astral mesmo. E ele adquiriu essa crença e ele passou isso para seu avô. E seu avô passou isso para seu pai. E seu pai passou isso para você. Porque paradigma, né, esse conjunto de crenças limitantes, esse conjunto de crenças limitantes que leva as pessoas a adquirirem hábitos na sua vida, eles vão passando de geração em geração. E isso é uma coisa inconsciente, a pessoa não sabe. Não sabe. Ela tem hábitos, às vezes, que ela nem percebe que está sendo comandada por uma série de paradigmas. Então, esses paradigmas que estão no comando da vida dessa pessoa, está levando ela a ter comportamentos que, em vez de estar lhe ajudando a avançar, a lhe progredir, está contribuindo para seu regresso, para suas dificuldades, para o seu sofrimento, porque essa pessoa começa a se sentir de acordo com o paradigma. E aí onde está o segredo de todas as coisas. É na forma como a pessoa se sente. O poder da criação, o poder da atração das coisas não está no pensamento. O pensamento apenas projeta a imagem. Mas o poder verdadeiramente dito da criação, da atração das coisas, está justamente no sentimento. E esse sentimento é que está determinando o comportamento e a vida da pessoa. As pessoas não estão avançando porque elas estão controladas por paradigmas. Elas não fazem ideia como os paradigmas afetam suas vidas. Como os paradigmas prejudicam o seu crescimento pessoal e profissional. Elas não fazem ideia disso. Os paradigmas, eles se transformam em algo que fica enraizado, que assume o controle completo da vida das pessoas. Os paradigmas, eles afetam suas relações pessoais, os paradigmas afetam sua saúde, os paradigmas afetam sua vida profissional, os paradigmas afetam a forma como você ganha ou não ganha dinheiro, os paradigmas, eles afetam a sua percepção de vida, a forma como você percebe as coisas. Os paradigmas, eles afetam todas as áreas de sua vida.
Então, só para você ter uma ideia de como isso é sério. Você é uma pessoa que tem o dom de prosperidade, você é uma pessoa que tem um potencial enorme para crescer, para multiplicar, para conquistar tudo que sonha, tudo que deseja, mas, infelizmente, por falta desse conhecimento em relação a como você funciona de dentro para fora, isso talvez esteja lhe impedindo de ser realmente quem você tem vontade de ser, de levar você a ter o que realmente você tem vontade de ter. Porque a maioria da humanidade, ela não é aquilo que ela tem vontade de ser. A maioria das pessoas, elas são aquilo que os seus paradigmas dizem que elas são. E elas têm aquilo que os seus paradigmas dizem que elas têm. O ser humano, ele é o seu pensamento. É o seu pensamento que diz quem realmente ele é e o que ele tem. Então eu quero dizer para você que nós estamos iniciando um programa de quebra de paradigmas, né? Nós estamos iniciando um programa onde nós estamos ensinando as pessoas a mudar seus paradigmas, mudar mesmo esses paradigmas, para que elas possam ter uma vida de sucesso. Saiba que o poder do crescimento, do sucesso, está dentro do seu subconsciente. Aquilo que você pensa e sente com veemência, sente com intensidade, que se transforma em um verdadeiro desejo, se transforma em um verdadeiro sonho, vai para o seu subconsciente. E ali ele é produzido. Entenda isso. Seja um sonho ou seja algo tomado por um medo. O medo também é uma das forças mais destrutivas que existe. O medo. E quando a pessoa ela cria uma imagem de algo que lhe assombra e ela transforma isso em um sentimento mesmo negativo e ela passa isso para o seu subconsciente, ela traz isso à realidade de sua vida. É isso que eu quero que você entenda que acontece com você. Tudo que você pensa e sente com intensidade e vai para o seu subconsciente é transformado em paradigma. E ao ser transformado em paradigma, isso vai ser materializado. Você vai trazer para o seu mundo físico. Quero dizer para você que todas as coisas que acontecem na vida das pessoas, é a sua realidade física, a forma como elas vivem, o que elas têm, tudo que ali está é apenas um reflexo do que elas têm dentro delas mesmas, do que elas têm em sua mente e em seu coração. Tá bom? Então eu quero que fique claro para você isso. Tudo que você pensa, se for só um pensamento, não. Só um pensamento, passou. Mas o que você pensa e sente com muita intensidade, seja um sonho ou seja algo perturbador, como medo, por exemplo, tudo vai para o seu subconsciente e ali é produzido do jeito que você sentiu e pensou. Vai ser materializado, vai vir para o mundo físico. Entenda isso. A fonte do crescimento pessoal, do desenvolvimento profissional, a fonte de toda a realização de sonhos e também de problemas, de construção de problemas, de dificuldades, está dentro do próprio ser humano. Então, se você diz que está com problemas, entenda, você não está com problemas. Você é o problema enquanto você estiver pensando e sentindo do jeito que você está. Mas também, você é a solução. Tudo se encontra dentro de você. E eu tenho como provar isso. Tenho como provar isso cientificamente, que tudo está dentro de você. Tá certo? Então, eu quero deixar para você aqui essas informações. Nós estamos nos preparando para fazermos um seminário onde a gente possa apresentar
com mais detalhes, tudo isso, todas essas informações. Estamos nos preparando também para fazer uma palestra motivacional para profissionais de várias áreas, que tiver interesse também. Podemos levar esse conhecimento, e eu garanto para você que a partir do momento que você começar a compreender essas coisas de fato e de verdade, a sua vida vai mudar. A partir do momento que você começar a aplicar na sua vida a forma correta de mudar seus paradigmas, de transformar essa fonte, né, interna que existe em você, essa fonte de vida que está em você. A partir do momento que você começa a desenvolver isso na sua vida, você começa a ver os resultados positivos para a sua vida. Você começará a ver as coisas acontecendo como você quer, tá bom? Porque não é assim que a maioria das pessoas vivem, né? Elas veem as coisas acontecendo de forma indesejável. Elas não querem dessa forma. O que elas querem é outra coisa completamente diferente. Mas nós sabemos que é possível alcançar aquilo que queremos. Então, eu pergunto para você, como você quer a sua vida? O que deseja para a sua vida? É isso realmente que você quer? Então, se é o que você quer, fica ligado conosco, esteja conosco, nos acompanhando sempre, tá? Que nós temos muita informação importante para passar para você e a tua vida ser outra completamente diferente. Quem participar de nossas palestras não vai sair de lá da mesma forma que entrou. Pode ter certeza disso. A vida mudará em todos os sentidos. Tá bom? Beijão para todos, grande abraço e até nosso próximo vídeo que estaremos gravando para justamente a grande conquista para o crescimento pessoal de cada um. Grande abraço para todos e até mais.